Era um dos dias que precederam o Natal em dezembro de 2014. Eu e um grupo de amigos estávamos para inaugurar uma tradição que se manteria por anos a fio. Para celebrar o final do ano e principalmente nossos laços, começamos a nos reunir na casa de um deles, a comer, beber e então trocar presentes. O amigo secreto é uma tradição que existe em vários lugares do mundo. Uma tradição que é tida como enfadonha por muitos, já que as pessoas ficam à mercê do RNG em um sistema no qual se sorteiam nomes e então se trocam presentes. Mas que também é muito querido por outros, que vem nele uma desculpa perfeita para reunir entes queridos e confraternizar. Para evitar as desvantagens dessa tradição e possivelmente frustrações, a gente fez um pequeno esquema, onde cada pessoa colocava 3 objetos de desejo em uma lista e os presentes deveriam ser escolhidos entre eles. Olhando em retrocesso, isso talvez matasse um pouco do espírito da brincadeira, mas eu particularmente gostava na época. Foi nesse ano, no primeiro amigo secreto que a gente fez, que eu recebi um intro pack de presente. Intro packs eram produtos introdutórios de Magic, que serviam para ensinar as mecânicas dos novos sets aos novos jogadores. Eu abri o pacote ali mesmo, fiquei observando as cartas e... O que é isso? Minos era o rei de Creta. Com o seu lugar como rei sendo contestado, ele fez um pedido para Poseidon, o deus dos mares. Para demonstrar a legitimidade do seu direito como rei, Poseidon lhe entregou um touro branco, um touro como jamais se tinha visto outro igual. O acordo entre ambas as partes era de que Minos deveria sacrificar o touro em honra ao deus que sinalizou a sua legitimidade ao trono. Porém, tomado pela vaidade e ambição, sentimentos tão humanos, Minos negou-se a sacrificar o animal, e no lugar dele sacrificou um boi qualquer. Tal ação provocou a ira dos deuses, e Poseidon lançou sobre a esposa de Minos, Pasífae, uma maldição a qual a fez se apaixonar, outro sentimento tão devidamente humano, só que pelo touro. Como fruto dessa paixão, nasceu Astério, um humano com cabeça de touro. Pasífae cuidou de Astério quando ele era criança, porém, conforme ele crescia, ele ia se tornando mais violento, e com o passar do tempo, ele começou a se alimentar de carne humana. Foi nesse ponto que Minos ordenou que construíssem um labirinto e aprisionassem Astério lá. Anos depois, por uma série de razões que eu não vou abordar aqui, Teseu é enviado ao labirinto como tributo para o Minotauro. Ariadne, filha de Minos, se apaixonou por Teseus, então ajuda ele a sair do labirinto, entregando uma linha, a qual bastava ele seguir para conseguir achar o caminho de volta. Teseu então mata Astério, abandona Ariadne, que traiu o pai e o irmão para ajudar ele, e acaba esquecendo de avisar o próprio pai que ele estava voltando em segurança, o que provoca o suicídio do mesmo. A narrativa do Minotauro é um mito grego. Mitos são uma forma de história com uma peculiaridade. Eles são tentativas de entender o mundo através de símbolos e crenças. Figuras mitológicas são comumente usadas para popular e ambientar mundos de fantasia. É comum que diversas obras utilizem figuras que fazem parte do folclore ou da mitologia de uma determinada região para trabalhar em cima de ideias do imaginário popular e trazer novas visões sobre essas histórias milenares que são passadas de boca em boca. Magic utiliza dessas histórias na hora de construir a sua própria. No processo de criação de um plano, é comum que se parta de algumas referências para definir o tom do set. Duskmourn em filmes de horror, Innistrad e horror gótico, Teros e mitologia grega. E nesse processo de beber dessas histórias, Magic deve traduzir elas para o universo do jogo, quase que como um processo de criar uma visão própria para eles. Por exemplo, existem representações de vampiros em 1 milhão de filmes de 1 milhão de maneiras diferentes. O que faz os vampiros de Magic serem os vampiros de Magic é a forma como eles são contextualizados tanto em lore como em gameplay.
é a forma como eles se encaixam na Color Pie e atendem os requisitos do flavor do jogo. É isso que torna a ideia de um vampiro na cor verde, por exemplo, estranha. Não que ele não possa existir dado um contexto correto, mas mesmo assim é uma ideia que vai contra os preceitos desse tipo de criatura. Minotauros são criaturas que estão presentes desde a origem de Magic the Gathering. O primeiro do tipo foi o Minotauro de Hurlum, impresso em Alpha, e desde então essas criaturas têm aparecido em diferentes sets, em diferentes cores e diferentes maneiras. Ao contrário dos Goblins, que sempre tiveram uma característica proeminente, a de se importar com números acima de qualidade, Minotauros não têm uma característica mecânica que dá unidade para a espécie, e recorrentemente são usados para ilustrar criaturas que se importam com outros tipos, como por exemplo Gornog, que apesar de ser um Minotauro, sinergiza com guerreiros, ou Ondo Champion, que triga suas habilidades com aliados. Então, a característica que dá unidade para esse tipo de criatura reside na cor primária onde se encontra. A esmagadora maioria dessas criaturas ou são ou têm a cor vermelha. Um pequeno contexto. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, Magic the Gathering tem um sistema que divide suas cartas por cores de mana. Cada uma dessas cores tem suas características. A mana vermelha, que é extraída das montanhas, frequentemente associada com fogo e raio, acaba simbolizando a maioria dos elementos caóticos do jogo. Vermelho é a cor que simboliza paixão, instintos, raiva, impulso, pressa, violência e tantos outros sentimentos viscerais e animalescos tão comum aos seres humanos. Uma cor apropriada para o Minotauro, essa criatura que representa a dicotomia entre o homem racional e o seu lado animalesco, até mesmo o mais racional dos homens tem no labirinto da sua mente vagando uma criatura simbolizando o homem e seus signos. Porém, no local de sua cabeça, o símbolo da racionalidade humana, se encontra um animal, a antítese dessa racionalidade. O mito do Minotauro descreve como ele foi condenado a vagar por esse labirinto e como até mesmo no lado de fora podia-se ouvir os urros dessa criatura. Como eu mencionei, as representações dos Minotauros variam de acordo com o plano onde se encontram. Porém, existe uma certa coesão temática entre eles. Eles geralmente são agrupados em tribos ou clãs, geralmente têm uma ligação forte com os locais em que habitam, e isso é demonstrado em seus nomes, ou nomes das suas tribos, como por exemplo os Minotauros de Hurlum, que vivem no Vale de Hurlum, os Taurum, nas Montanhas Taurum, ou os Minotauros de Scophos, que vêm de Scophos, uma polis controlada por Minotauros e que se encontra no centro de um labirinto subterrâneo, uma espécie de lenda no plano de Teros. Muitos deles também têm uma ligação xamânica, ou seja, com a terra, como é o caso dos Minotauros em Zendikar ou Hurlum, ou xamanismo ligado aos espíritos, como os Minotauros de Anaba. Num geral, eles são seres mais brutos, alguns deles podem ser mais cooperativos, como os Ondo em Zendikar, ou os Ordrum em Ravnica, que fazem parte da Legião Boros, uma espécie de força policial do plano. Outros Minotauros têm seu lado selvagem mais dominante, como por exemplo os Minotauros de Teros, que, assim como o Minotauro do mito, tem fome por carne humana. Eles veneram Mogis, o deus da matança, e são tidos como máquinas irracionais de matar. Em um todo, os Minotauros são representados como criaturas rudimentares, ferozes, variando em uma escala de racionalidade. Eu costumava achar que a forma como os Minotauros eram representados no Magic era um tanto aleatória. Tipo, tem esse cara aqui que tem branco e reflete dano, e esse que se importa com descarte, esses que são meio xamânicos, ou então esse que é mais alinhado com a ideia Izzet de feitiços, esse que se importa com jogar moedas e por aí vai. O motivo dessa pluralidade de mecânicas entre o tipo de criatura é justamente a diversidade de sets e planos em que eles aparecem. Essas criaturas são usadas como figurantes, personagens com a função de diversificar a população de determinados planos e reforçar o clima de fantasia do jogo. De certa forma, o papel deles é o mesmo de um draconato em uma party de RPG, o de fazer os jogadores se sentirem o mais distante da realidade possível. Tal função acaba deixando esse tipo de criatura sem uma identidade mecânica definida, já que é normal eles utilizarem mecânicas dos sets da vez sem necessariamente se importar com o tipo de criatura. Os mais próximos de se importarem com uma sinergia entre essa espécie são os Minotauros de Anaba e Teros. Os de Teros devido ao seu comportamento de horda e os de Anaba pela forma como se organizam em sociedade, o que me levanta uma dúvida.
porque os Minotauros de Hurlon e Tauron não se comportam do mesmo jeito, pelo menos em termos de mecânica. Afinal, em teoria, eles têm uma estrutura social um pouco parecida com os Anabas, de certa forma. E essa é uma dúvida que eu tinha desde que eu comecei em Magic. Por que esse tipo de criatura não tem suporte o suficiente para que eu possa fazer um deck igual aos de zumbi, de elfos, goblins, vampiros e etc. Só que com minotauros? O termo tribal era e de certa forma é até hoje comumente relacionado a criaturas do mesmo tipo em Magic e principalmente a forma como elas se importam com outras criaturas do mesmo tipo. Esse termo também foi oficialmente inserido no jogo como uma mecânica que permite cartas de não criaturas terem um tipo de criatura. Há alguns anos Magic voltou atrás com essa terminologia, retirando o termo tribal do jogo e coisas relacionadas e renomeando a mecânica para Estirpe. As primeiras criaturas que se importavam com criaturas do mesmo tipo foram os Lords em Alpha: Goblin King, Lord of Atlantis e Zombie Master. Magic não ligava muito para os tipos de criatura. Em Alpha foram impressas apenas 3 cartas de zumbis e 3 de goblins e apenas 2 de tritões, o que fazia com que a estratégia de montar o seu deck em torno dessas criaturas não funcionasse direito, mas mesmo assim, por algum motivo, as pessoas gostaram da ideia. Como esse tipo de estratégia foi ganhando mais popularidade com os jogadores, a Wizards começou a explorar mais a sinergia entre os tipos de criaturas, e então o conceito de tribal, como conhecemos ou conhecíamos, foi lentamente se formando. Foi no bloco de investida que o termo tribal foi oficializado pela equipe, e anos depois, em 2007, se tornou um tipo de carta em Lorien. Com isso em mente, podemos traçar uma linha do tempo, pensando em como esse design de cartas foi amadurecendo e aplicar isso às cartas de Minotauros. Começando com o Minotauro de Hurlon. Em uma época em que a Wizards não pensava ativamente nessas sinergias como um chamariz para os jogadores, então tivemos cartas como o Ancestral de Anaba, fazendo parte de um momento em que esse design de carta estava começando a se formar, até chegarmos em Teros, onde esse design foi posteriormente aplicado a essas criaturas como uma tentativa de aumentar o apelo delas para o público e tentar integrá-las melhor nesse conceito que virou um pilar para o jogo. Anos depois, com o lançamento de Jumpstart, Saffron foi adicionado ao jogo, o que também pode ser interpretado como um sinal da forma em que o Commander se tornou um pilar para Magic, e a maneira como esse tipo de estratégia sempre foi popular entre os jogadores do formato. A filosofia de design em torno da palavra tribal foi algo cunhado durante o tempo, e não uma ideia que surgiu pronta com o jogo. E tendo em vista todo esse processo de evolução, é natural se pensar que a mudança do termo tribal para estirpe foi apenas mais um passo no amadurecimento dessa ideia. Porém, também é possível interpretar essa mudança como a Wizards voltando atrás, repensando um pouco das suas decisões e fazendo uma espécie de meia-culpa. A Wizards tem um certo histórico com algumas críticas a D&D, já faz um tempo que as pessoas na internet vêm apontando uma certa característica eugenista na forma como alguns RPGs utilizam suas raças na hora de construção de personagem. Magic e D&D bebem do mesmo paradoxo que é originado pelo fato de ambos criarem um mundo de ficção para os seus jogos. Na hora de criar um reino de fantasia, classificar e dividir ele é uma ferramenta bastante útil. Você consegue dar mais profundidade ao mundo se, ao invés dele se comportar como uma massa homogênea, você separar cada local dele, dividindo entre culturas e povos diferentes. Isso torna esse mundo em algo mais diverso e também mais vivo. Porém, como estamos falando de ficção, o real não é necessariamente um objetivo a ser perseguido. Sim, você quer que ele tenha verossimilhança e um senso de realidade, mas a realidade nesse sentido se torna um ponto de referência e não um objetivo. E é aí que entram as raças diferentes. Lembra como eu falei algo sobre o papel de interpretar um Draconato jogando D&D? É mais ou menos algo nesse sentido, de uma certa perspectiva, humanos são obsoletos e chatos. Quer dizer, eu sei como é interpretar o papel de um ser humano, agora esse treco aí... Existe uma ideia que ficção é uma ferramenta de fuga da realidade. Eu não concordo exatamente com essa ideia. Ficção é mais uma forma de expandir os horizontes, de explorar os limites da própria realidade em si.
É uma brincadeira de e se que não se limita às leis da física, nem aos limites da matéria, mas sim ao intelecto e à imaginação humana. Porém, a ficção está ancorada na realidade. Afinal, é aqui que ela é produzida. O resultado dessa brincadeira de si é, na verdade, um reflexo do real. Ficção científica, por exemplo, é constantemente descrito como um gênero que não é sobre o futuro, mas sim sobre o presente e a nossa capacidade de imaginar um futuro com ele como base. Tendo dito isso sobre ficção, vamos voltar ao problema das asas. Tendo em mente todo esse papo sobre ficção, que ela traduz da realidade, se eu te dissesse que tem raças que são inerentemente burras, de forma com que elas só comecem o jogo com um debuff de inteligência, ou então que existem uma raça que é inteiramente má, e que o momento do nascimento desses seres até o momento de sua morte, eles são criaturas fadadas a serem maléficas. Sabe, desde que o Charlie Chaplin do mal usou de um discurso parecido para fazer o que ele fez, as pessoas têm ficado meio receosas quando algo assim é usado novamente. Mesmo que em mundos de fantasia. Magic tem um problema parecido, embora um pouco diferente. Ele enfrenta a mesma questão do D&D, onde parte da filosofia do design dos tipos de criatura utiliza de um fator de determinismo biológico, mas também enfrenta um problema com o próprio termo tribal. Eu tentei tomar o máximo de cuidado possível para não usar a palavra tribal, com exceção de quando eu estou tentando ilustrar que a Wizards utilizava essa palavra, justamente porque eles resolveram trocar ela pela palavra estirpe. Basicamente, o motivo por trás disso é que o termo invoca conceitos ruins sobre colonialismo e racismo. Quando você tenta analisar o impacto de fantasia na realidade, ou então as coisas reais em que essas ficções se baseiam, volta e meia você acaba esbarrando em problemas éticos. Em 2023, a Wizards revisou algumas cartas com Totem Armor e criaturas do tipo Rakshasa e Xamãs, pelo motivos delas se basearem em conceitos que pertencem a religiões de pessoas que existem e que têm um longo histórico de ficção tratando elas como exóticas, com um ar de esoterismo barato. E para ficar mais simples de entendermos essa questão, vamos imaginar que Magic imprima na próxima coleção uma carta com Jesus. Eu consigo imaginar o porquê de algumas pessoas ficarem potencialmente chateadas com isso. Mas não vamos nos enganar. O principal motivo da Wizards se importar em não fazer isso é para não manchar a marca com polêmicas, para não queimar o filme da empresa. Motivos pura e simplesmente capitalistas. Não é por causa de uma agenda woke, é quase que o contrário, na verdade. E isso intuitivamente nos faz se perguntar o porquê que nós deveríamos se importar com isso. E, bom, eu meio que não sei te dizer. Eu, pessoalmente, tenho a crença de que uma vez que a gente, como humanidade, se intitulou como seres racionais, a gente tem uma certa responsabilidade de melhorar o mundo, de tentar consertar os nossos erros como espécie. E, bom, você poderia dizer que isso é só um hobby de adultos, ou então um hobby infantilizado de adultos, ou até mesmo um hobby de adultos infantilizados e que não é nada sério, e que o uso dessa palavra é pueril, não importa, não tem peso. E você poderia. E eu poderia apontar que eu gastei um tempo considerável de vida fazendo esse vídeo. Ou então que você gastou alguns minutos da sua vida assistindo esse vídeo. Ou eu poderia apontar para a quantidade de dinheiro que nós gastamos com esse hobby. Tudo isso para dizer que eu acho que esse hobby é pelo menos um pouquinho importante. Talvez o suficiente pra gente parar 1 ou 2 minutos para pensar sobre esse tipo de questão. Tá, mas e agora? A gente deve botar fogo nos nossos decks de Kenenko, sair na rua prendendo jogadores de Magic e rotulando eles como racistas? Eu não acho isso. Sabe, é complicado como a maioria das coisas que a gente gosta são construídas em cima de pequenas coisas problemáticas. Ou então em cima de coisas extremamente problemáticas. Mas com o passar do tempo, essas coisas são sanitizadas para acompanhar as tendências da sociedade. Ou, para parafrasear Disco Elysium, a maior força do capitalismo é usar até a maior das críticas a ele como produto. Bom, eu acho que a gente, como sociedade, já devia ter passado do ponto que entender que as coisas que gostamos têm alguns problemas éticos que acabam derivando do próprio capitalismo e da própria história da sociedade em que vivemos, não significa que essas coisas são o problema, ou que elas são ruins, ou que a gente deveria simplesmente abandonar ela. E não,
eu não acho que você é uma pessoa escrota se você continua usando a palavra tribal. E não, eu também não acordo todo dia no meio da noite gritando: meu Deus, eles usaram a palavra tribal no jogo. O que eu estou fazendo aqui é pegar uma parte da filosofia do design do jogo e tentar analisar ela, refletir sobre. Eu sinto que essa é uma questão que eu simplesmente não poderia ignorar ao falar sobre monstros e tipos de criaturas, uma vez que é uma questão que a própria Wizards reconheceu em algum grau, pelo menos. Pra ser bem sincero, eu tenho uma certa dificuldade de ter pensamentos conclusivos sobre o assunto. Quer dizer, a forma como é usada a palavra tribal é meio merda, ponto. Mas, e além disso? Que raças são codificações racistas no Magic? Que raças não são? O que é representação positiva? O que não é? Até onde você pode esticar a corda? Até onde as coisas são um problema. Sobre D&D, a análise da representação dos Drow como algo eugenista não é minha. Na verdade, acho que faz pelo menos uns 8 anos desde que eu vi alguém falar sobre isso pela primeira vez. E, consequentemente, faz 8 anos que eu li alguém reclamando sobre como isso é frescura. E, para entender e abraçar, de certa forma, esse problema, é necessário um certo nível abstrato de empatia. O que eu quero dizer com isso é que é muito fácil você ver uma notícia de alguém que foi morto por conta do tom de pele, crença ou orientação sexual e pensar, caramba, mó errado isso aí. Agora, pra você ver a forma como a representação de um personagem que faz parte de um mundo de fantasia tem no seu subtexto alusões a certas ideologias e que isso indiretamente reforça a forma como o racismo estrutural molda a visão de mundo das pessoas e entender como isso é um problema e que o fato de ser representado mecanicamente também acaba sendo um reforço e coisas assim. No meu ponto de vista, você vai precisar de um certo nível de abstração e disposição para conseguir, caso você não seja uma das vítimas diretas. Esse vídeo, caso você já tenha se esquecido, é sobre o que foi o meu primeiro contato com o Magic e como ele foi confuso. Eu lembro de todo o processo de abrir o deck, entender que ele se importava com essas criaturas, procurar Minotauros para melhorar ele, aprender quais eram os formatos de Magic da época, tentar fazer essas criaturas rodarem em qualquer deck de qualquer formato e ficar confuso do porquê diabos essas criaturas não se encaixavam em lugar nenhum, do porquê diabos elas serem tão fora do lugar. Parte da minha confusão vinha do fato de não entender o porquê que essas criaturas eram do tipo Minotauro. Se elas não necessariamente se importavam com o fato que elas são Minotauros. E essa dúvida poderia ser reestruturada como por que pessoas do mundo real tomaram a decisão de dar a ela o tipo Minotauro, já que elas poderiam ser muito bem humanos e não faria nenhuma diferença em termos mecânicos. É por isso que eu achei difícil de fugir desse tema, porque querendo ou não, olhar para essa história, esse problema, esse dilema, olhar para essa parte central da história do card game acaba resumindo e explicando essas dúvidas. É verdade que não saio de minha casa, mas também é verdade que suas portas estão abertas dia e noite aos homens e também aos animais. Que entre quem quiser. A cada 9 anos entram na casa 9 homens, para que os liberte de todo o mal. Ouço seus passos e sua voz no fundo das galerias de pedra e corro alegremente a procurá-los. A cerimônia dura poucos minutos. Um após o outro caem sem que eu ensanguente as mãos. Onde caíram, ficam, e os cadáveres ajudam a distinguir uma galeria das outras. Ignoro quem são, mas sei que um deles profetizou, na hora de sua morte, que algum dia chegaria o meu Redentor. Desde então, não me dói a solidão, porque sei que vive meu Redentor e no fim se levantará sobre o pó. Jogos não nascem de árvores, eles simplesmente não brotam do chão, eles são construídos, planejados, eles são projetados para serem do jeito que são. Magic é um jogo que está vivo por bastante tempo e justamente por essa longevidade o jogo passou por diversas transformações, desde transformações na forma como as pessoas encarregadas por ele o percebem, até a forma como nós, como comunidade, percebemos ele. É claro que a Wizards e até em um nível maior a Hasbro são responsáveis pelos rumos que o jogo toma. Porém, não é como se a Wizards fosse alheia às escolhas da comunidade. O próprio design de tipos de criatura é um exemplo de como a percepção dos jogadores impacta o jogo. Sim, foram eles que bateram o martelo, mas fomos nós que empurramos eles para essa escolha, de certa maneira. E
Esse poder da comunidade não se limita apenas ao seu poder de compra. Afinal, Magic também é um jogo repleto de narrativas emergentes, histórias que são criadas pela interação dos jogadores com o próprio jogo, como por exemplo a frase Raio na Bird e todo o significado que ela carrega. Jogar Magic é estar ativamente contribuindo para a construção do Zeitgeist do jogo. Um espírito que é simultaneamente construído por pensamentos e palavras, um subconsciente coletivo que decide valor e importância para essas cartas, assim como todo o aspecto social do jogo. É como as cartas fazem nos sentir que influencia a nossa maneira de pensar sobre ele. Nesse sentido, é praticamente impossível ler o tipo de criatura e não lembrar do Touro de Minos, a figura mitológica, a história que existe há milhares e milhares de anos. Eu fiquei pensando em como o Minotauro geralmente não importa nas histórias de Minotauro, já que ele geralmente é o objetivo da história, a coisa que estamos querendo chegar. Como se fosse uma MacGuffin, não importa como ele sente, o que ele fez, o importante é saber como ele nasceu ou quem matou ele. No conto, A Casa de Asterion, Borges inverte essa perspectiva e coloca o Minotauro como protagonista da história. E mesmo assim, ele não tem ambições de desenvolvimento, tal qual quem se define pelo título, Asterion é apenas um Minotauro, e apenas faz aquilo que faz parte de sua natureza, suas minotaurices. Eu acho que talvez essa versão do monstro tenha algo em comum com a versão do card game, já que tenho a sensação muito grande que ambos apenas estão ali e isso basta para defini-los. É curioso como tudo o que precisamos saber sobre essas criaturas está disponível logo no primeiro contato, de forma que todas as ideias são transmitidas quase que instantaneamente para o jogador. É bater o olho nessa carta e entender o porquê é engraçado o fato dele ser um Minotauro, ou porque ele ser um Minotauro torna isso mais assustador, ou então inusitado, ou simplesmente não significa nada. Ele apenas é um Minotauro, afinal de contas, porque ele não seria. Só que, paradoxalmente, é muito fácil sentir que as informações estão faltando, que essa escolha é deslocada e vazia. E é nesses momentos que eu penso em como todas essas lacunas são convidativas para nós mesmos preenchê-las. Convites para interpretá-las com toda a nossa bagagem e conhecimento, para colocar à prova toda a nossa experiência como jogadores. Existe um bloco que eu não citei e que é cheio de minotauros. E eu fiz isso justamente porque eu queria concluir o vídeo falando dele. Amonkhet é um plano inspirado pelo Egito Antigo, as referências visuais estão todas aqui: múmias, deserto, pirâmide, deuses antropomorfos e minotauros. Amonkhet é semelhante a Teros no quesito de ambos serem planos centrados na existência de divindades, só que os minotauros desse plano vivem em sociedade e em harmonia com as outras raças. Eles se diferem dos outros minotauros por terem cabeças de carneiro ao invés da de touro. E o motivo de Magic ilustrar essas criaturas de maneiras diferentes é para demonstrar visualmente a natureza contrastante delas. Enquanto o touro representa uma natureza violenta e selvagem, a sua versão ovina representa uma natureza mais pacífica, mais facilmente dominável pela sua contraparte humana. Essa releitura do mito me lembrou de quando eu estava começando a escrever esse vídeo. No meio de algumas pesquisas e devaneios, uma ideia me atravessou a cabeça. Era possível ler a história do Minotauro como um conto calcionário, um aviso para aqueles que ousam desafiar a lógica dos deuses. Originalmente, a história de surgimento do Minotauro se dá por Minos não ter se submetido à vontade dos deuses, por fruto de sua soberba e orgulho humano. Porém, em uma interpretação anacrônica, ele pode ser visto como um castigo por Minos romper com a fé, uma espécie de consequência por ter cortado os laços com as instituições religiosas, o que, em uma versão mais moderna, seria o que Nietzsche escreveu em Assim Falou Zaratustra, mas, ao invés da razão humana, o que sobra é o Minotauro, essa figura que representa o homem animalesco, entregue aos seus instintos, uma figura primitiva, desprovida dos valores da fé. Essa leitura só faz sentido para nós, pessoas ocidentais, cuja sociedade moderna foi construída em cima dos valores cristãos. Mas eu não consigo parar de pensar nisso quando eu vejo os Minotauros de Amonkhet. É como se a figura significasse a reconstrução do elo perdido entre o humano e o divino. Não é mais o touro, essa figura furiosa e indomável, mas sim uma figura civilizada,
mais domesticada. Com apenas uma decisão estética, é como se Magic recontextualizasse a figura, não só de dentro do jogo, mas até a própria figura mitológica. Eu não sei o quanto disso foi pensado pela equipe de design do jogo, mas eu acho que o ponto do vídeo é justamente que não importa. Existem diferenças entre o significado que algo tem, o significado que você queria que esse algo tivesse e o significado que as pessoas entendem. E entre esses três pontos existem uma infinidade de mundos e possibilidades. Eu gosto da figura do Minotauro justamente por quão evocativa ela é disso. Só pelo simples fato dela existir, ela levanta uma série de perguntas. E eu acredito que essas criaturas não sejam as únicas. Então, da próxima vez que você estiver vendo as suas cartas e por algum motivo a sua atenção for capturada por alguma carta em específico e você ficar ali encarando ela sem saber o motivo, eu te convido a se perguntar: o que será que essa carta está querendo me dizer? Quando eu abri aquele intro pack há quase 11 anos atrás, eu lancei uma maldição em mim mesmo. Uma estranha obsessão com esse tipo de criatura, eu queria montar um deck de Minotauros e eu queria que ele rodasse bem. Esse vídeo é um produto dos pensamentos que eu tive sobre esse suposto deck desde então. Caso você tenha gostado dele, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar um like, comentário e compartilhar ele com alguém que talvez possa se interessar. Dê uma olhada no canal também. Você pode acabar encontrando outros vídeos que te agradem. Por hoje é só, obrigado e até mais.